Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online e missionária para você se conectar em pleno conhecimento em série de mensagens bíblicas no Novo Testamento. E o meu desejo é que você se sinta à vontade, conectado aí em sua casa ou seu local de trabalho. O Espírito Santo vai ativar você e vai gerar em você saúde mental, emocional e espiritual no momento que você se dedica com maestria a ouvir a voz terapêutica da Palavra de Deus e colocá-la em prática. E aqui agora, nesse sentido, eu vou compartilhar exclusivamente para você a parte 6 da série de mensagens bíblicas na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos. A depravação da sociedade gentílica, Romanos capítulo 1, versículo 24 a 32, parte 2 final. Ouça agora a retribuição, Romanos capítulo 1, versículo 24 a 32. Da idolatria para a imoralidade é um passo só. A história do mundo confirma que a tendência da idolatria é acabar em imoralidade. Uma falsa imagem de Deus leva a um falso conceito de sexo. A perversão da vida surge da perversão da fé. Se a raiz do pecado humano é a perversidade religiosa, o fruto é a corrupção moral. Arrancado de Deus, da fonte de sua felicidade, o homem procurou a satisfação na criatura. A rebelião contra Deus criou um vácuo na natureza humana. Todos os desejos e excessos do comportamento humano são tentativas malogradas de satisfazer aquele doloroso vazio que o mundo jamais poderá preencher. Como resultado do seu afastamento de Deus, o homem está condenado a um anelo insaciável. O apóstolo Paulo relaciona aqui 3 vezes o abandono de Deus às consequências do comportamento humano. Romanos 1, 24, versículo 26 e 27 e 28 a 31. E 3 vezes a miséria daí é resultante. Romanos 1, 24, 27 e 32. Nessa descrição, a exposição da culpa se torna passo a passo mais breve e suas consequências sempre mais detalhadas, até que se derrama como um dilúvio de vícios, fazendo estourar toda a podridão interna da sociedade humana. A penalidade infligida pertence à esfera moral distinta da esfera religiosa. A degradação religiosa é penalizada mediante a entrega à imoralidade. O pecado cometido no terreno religioso é castigado pelo pecado na esfera moral. Vou compartilhar aqui agora algumas verdades teológicas para você que está conectado. Em primeiro lugar, o juízo de Deus é tanto temporal como eterno. Romanos capítulo 1, versículo 24.
Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Romanos 1:24. Agora Romanos 1:26. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até mesmo as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário, a natureza. Romanos 1:26. Agora Romanos 1:28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Romanos, capítulo 1, versículo 28. Já parou para pensar nisso? Enganam-se aqueles que pensam que o Deus do juízo está dormindo, inativo ou indiferente ao que acontece no mundo. O estado de degradação em que a sociedade se encontra já é uma retribuição divina, uma manifestação temporal do seu juízo, embora o derramamento de sua ira em toda a sua plenitude seja um problema do futuro. O impenitente experimenta uma pré-libação ainda aqui e agora. Deus finalmente os abandona, permitindo-lhes perecer em sua própria impiedade. No dia do juízo, a sentença eterna de Deus será apenas esta, em Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Continue o injusto, fazendo injustiça, e continua imundo, ainda sendo imundo. A penalidade eterna do homem será experimentar eternamente os resultados de seu abominável pecado. Ouça agora, em segundo lugar, o juízo mais severo de Deus é dar ao homem o que ele quer. Romanos 1:24, 26 e 28. Não há castigo maior para o homem do que Deus o entregar a si mesmo. Deus pergunta: é isso que você quer? Seja feita a sua vontade. Esse é o maior juízo de Deus, entregar o homem a si mesmo, a sua própria vontade. Os homens que tanto amam o esgoto do pecado são enviados para lá. O que querem, eles terão. Deus entrega esses filhos da ira desprotegidamente a si próprios, a saber, as concupiscências de seu coração, as paixões infames, a uma disposição mental reprovável, ou seja, a maneira que eles próprios escolheram para viver. Em outras palavras teológicas, Deus os entregou à sensualidade. Deus os entregou à perversão sexual. Deus os entregou à vida antissocial. Assim, os perdidos se alegram para sempre da horrível liberdade que sempre pediram. Porém, essa liberdade é a mais perturbadora escravidão. Já parou para pensar nisso? A graça restritiva de Deus age no mundo, apesar da rebeldia humana, e assim impede que a sociedade chafrude no abismo do pecado e se transforme no inferno existencial. Os juízos dentro da história ainda não são
juízos totais. São aplicados como que com freios acionados, mesclados a uma profusão de paciência e longanimidade. Romanos 2:4. No entanto, quando o homem se mostra resistente à graça e obcecado por lambuzar-se no pecado, Deus então os entrega. A humanidade é como um caminhão que desce ladeira abaixo. Deus está com o pé no freio e o homem com o pé no acelerador. Deus quer evitar a tragédia e o homem acelera rumo ao abismo. Até então, Deus tira o pé do breque e esse caminhão avança desgovernado para uma terrível tragédia. Já parou para pensar nisso? O homem pretende fugir de Deus, o seu dono. Por isso, Deus simplesmente tira a coleira. As pessoas escolheram abrir mão da verdade do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, e Deus abre mão dessas pessoas. O que acontece é que Deus tira a culpa. O homem consegue pecar e a consciência não acusa mais. Aí ele se gloria no pecado e aplaude o vício. As pessoas mergulham no pântano mais asqueroso da imoralidade e se corrompem ao extremo sem nenhum constrangimento. Isso é o juízo de Deus. Quer saber o motivo que Deus não manda fogo e enxofre como fez com Sodoma e Gomorra? Pior é entregar o pecador ao fogo do seu coração, preparando para o fogo do juízo, o inferno. Em terceiro lugar, a idolatria e a imoralidade são tanto a causa como a consequência do juízo divino. Romanos capítulo 1, versículo 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Romanos capítulo 1, versículo 24. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 1, versículo 24 e 25. A Bíblia diz, eu acredito. O homem desonrou a Deus, mudando a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Nesse sentido, Deus entregou os homens para desonrar o seu corpo entre si. Quando o homem se rebela e se afasta da sua referência primeira em Deus, do relacionamento apropriado com Deus, tudo se torna mentira. O ser humano não sabe quem é. Toda a verdade é negada. Ele passa a questionar não apenas a existência de Deus, questiona igualmente a própria existência. Quando as pessoas jogam fora o Deus da verdade, a verdade desaparece como um todo, e tudo o que resta são conjuntos de opiniões, deuses e prazeres pessoais. A idolatria e a sensualidade sempre andaram juntas. São tanto a causa da ira divina como a consequência do juízo divino. A humanidade colocou a si mesma no centro do universo
O resultado é que muitos adoram aquela criatura que melhor conhece a si mesmo. Não se pode honrar a criatura religiosamente sem desonrar perversa impiamente a Deus, dando a outros a honra que só a Ele pertence. Você sabia? Em quarto lugar, o homossexualismo é o mais baixo nível de degradação moral e a maior expressão do juízo de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si. Romanos 1, 24, agora Romanos 1, 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. O apóstolo Paulo diz, e eu acredito, o apóstolo Paulo diz que Deus entregou tais homens à imundícia, às paixões infames e a uma disposição mental reprovável. Romanos 1, 24, 26 e 28. Tanto a imundícia como as paixões infames, assim como a disposição mental reprovável, apontam para a imoralidade sexual, sobretudo o homossexualismo. Em sua ira, Deus entrega àqueles que o desonraram a desonra de seu próprio corpo. Deus entregou àqueles que abandonaram o autor da natureza a não guardar a ordem natural. Eles pecaram, degradando a Deus, pelo que Deus os degradou. O que começou no raciocínio passou pelo julgamento e se transformou em religião, agora desemboca em comportamento desregado. A degeneração moral do mundo antigo é retratada nesse horrível catálogo de vícios sexuais que a religião pagã, ao invés de restringir, promovia ativamente. Hoje em dia, a existência dessas perversões sexuais complacentemente consideradas variantes interessantes pelas pessoas que se dizem evoluídas é uma marca terrível da ira de Deus sobre uma civilização que se orgulha de seu caráter pós-cristão. Você sabia? 3 pecados são aqui destacados pelo apóstolo Paulo. Primeiro, o lesbianismo. Romanos 1, 26. A relação sexual entre mulher e mulher já era uma prática comum nos dias do apóstolo Paulo, mas não com tanta publicidade como existe hoje. Deus tirou o pé do freio. Deus entregou essas pessoas a paixões infames e as mulheres se entregaram ao lesbianismo. Quando o apóstolo Paulo diz até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza, está enfatizando o grau superlativo da degradação. As mulheres sempre foram guardiãs da moralidade. Quando até as mulheres se corrompem, a cultura já chegou ao fundo do poço. Segundo, homossexualismo, Romanos 1, 24 e 27. Quando o homem desprezou o conhecimento de Deus e perverteu o culto divino, perdeu a própria identidade. O homossexualismo é uma negação
total do mundo real. Ao descrever o homossexualismo, o apóstolo Paulo aponta 7 características desse pecado abominável. Primeira, imundícia. Segunda, desonra para o corpo. Terceira, paixão infame. Quarta, antinaturalidade. Quinta, contrariedade à natureza. Sexta, torpeza. E sétimo, erro. Você sabia? 3 pecados são aqui destacados pelo apóstolo Paulo. Primeiro, lesbianismo. Segundo, homossexualismo. E terceiro, disposição mental reprovável. Romanos capítulo 1, versículo 29. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores. Romanos 1, 29. Agora Romanos 1, 30. Caluniadores, catalalos, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Romanos 1, 30. Agora, Romanos 1, 31. Insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. O homem é o que ele pensa. Ele é entregue a uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes. A prática se segue. O apóstolo Paulo faz uma lista de 21 itens, um diagnóstico sombrio da realidade que nos cerca. A decadência moral atinge todos os relacionamentos, com Deus, consigo próprio, com o próximo e com a família. Esta é a mais longa lista de pecados encontrados nas cartas do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 29 a 31. Primeiro, cheios de toda injustiça. A palavra grega adikia significa roubar tanto aos homens como a Deus de seus direitos. Segunda, cheios de malícia, porneia. A palavra grega porneia se refere a uma maldade sedutora maligna. Trata-se da pessoa que não apenas é má, mas procura arrastar os outros para a sua maldade. Terceiro, cheios de avareza, pleonexia. A palavra grega pleonexia é o desejo desenfreado que não conhece limites nem leis, o desejo insaciável de ter o que não lhes pertence por direito. É amor insaciável às possessões e aos prazeres ilícitos. Romanos capítulo 1, versículo 29. Quarto, cheio de maldade, poníria. A palavra grega poníria descreve o homem desprovido de todo o bem. Trata-se da pessoa que tem inclinação para o pior. É o vício essencial que inclui todos os outros e do qual todos os outros procedem. Você sabia? Quinto, possuídos da inveja. A palavra grega phytonos descreve o terrível sentimento de sentir-se desconfortável com o sucesso dos outros, não só desejando o que lhes pertence, mas alegrando-se com suas tragédias. Romanos capítulo 1, versículo 29. Sexto, possuídos de homicídios. A palavra grega phonos se refere a desejo, intenção ou atitude de ferir a outro para tirar a vida.
O assassino é aquele que odeia a seu irmão. O homem pode ver a ação, mas Deus conhece a intenção. 7, possuídos de contendas. A palavra grega eres diz respeito ao sentimento e à atitude daquela pessoa que é dominada pela inveja e por isso se torna facciosa e briguenta. 8, possuído de dolos. A palavra grega dolos retrata a pessoa que não age de maneira certa, sempre usando métodos tortuosos e clandestinos para tirar alguma vantagem. A palavra grega dolos vem do verbo dolon, usado para referir-se à falsificação de metais preciosos e adulteração de vinhos. Romanos, capítulo 1, versículo 29. 9 lugar, possuídos de malignidade. A palavra grega kakoeteia descreve a pessoa que sempre supõe o pior acerca dos outros. É a pessoa que sempre vê as coisas pelo lado mais sombrio. 10º lugar, difamadores. A palavra grega psitistes representa a pessoa que murmura suas histórias maliciosas de ouvido a ouvido. Romanos, capítulo 1, versículo 29. 11º, lista de pecados. Caluniadores, catalalos. A palavra grega catalalos refere-se à pessoa que proclama publicamente suas infâmias. 12ª lista, aborrecidos de Deus. A palavra grega teotiges retrata o homem que odeia a Deus porque sabe que Deus é estorvo em seu caminho de licenciosidade. De bom grado eliminaria a Deus se pudesse, pois para ele o mundo sem Deus abriria o caminho para o pecado. 13ª lista, insolentes. A palavra grega hibrites retrata altiva, soberba, sadicamente cruel, que encontra prazer em prejudicar o próximo. Você sabia? 14ª lista de pecados. Soberbos. A palavra grega hiperefanos descreve a pessoa que está cheia de si como um balão de vento. Este é o ponto culminante de todos os pecados. Trata-se de quem despreza a todos, exceto a si mesmo, e tem prazer em rebaixar e humilhar os outros. 15ª lista de pecados, presunçosos. A palavra grega alazon, presunçoso, descreve a pessoa que pensa de si mesmo além do que convém e exalta a si mesma acima da medida. Diz respeito a quem pretende ter o que não ter, saber o que não sabe, já quita-se de grandes negócios que só existem em sua imaginação. São presunçosos. Romanos, capítulo 1, versículo 30. 16ª lista de pecados. Inventores de males. As palavras gregas efeuretes, kakos, retratam aquelas pessoas que buscam novas formas de pecar, novos recônditos dos vícios, porque estão enfastiadas e sempre à procura de novas emoções em uma forma diferente de transgressão. Romanos, capítulo 1, versículo 30, 17ª lista de pecados. Desobedientes aos pais. As palavras gregas apeites e goneus se referem àquela atitude dos filhos de sacudir
o jugo da obediência aos pais. Trata-se de filhos rebeldes e irreverentes. Romanos capítulo 1, versículo 30. 18ª lista de pecados. Insensatos. A palavra grega asinetos descreve o homem que é incapaz de aprender as lições da experiência. Trata-se da pessoa culpada de grande sandice que se recusa a usar a mente e o cérebro que Deus lhe deu. Romanos capítulo 1, versículo 31. 19ª lista de pecados. Pérfidos. A palavra grega assintetos descreve a pessoa que não é confiável. É aquele desonesto em quem não se pode confiar. Romanos capítulo 1, versículo 31. 20ª lista de pecados. Sem afeição natural. A palavra grega astorgos significa sem amor à família. Trata do desamor dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É a falta de afeto entre irmãos de sangue. A prática abusiva de abortos e os crimes familiares apontam para a gravidade desse pecado em nossos dias. Romanos capítulo 1, versículo 31. 21ª lista de pecados, apontado pelo apóstolo Paulo, em Romanos 1, 29 a 31. Sem misericórdia. A palavra grega anelemon retrata a pessoa implacável, sem piedade, que fere e mata o outro sem compaixão. Você sabia? Depois de descrever com cores fortes o estado de decadência da sociedade, o apóstolo Paulo faz duas afirmações ainda mais chocantes. Os homens pecam conscientemente. Romanos capítulo 1, versículo 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, é que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem. A Bíblia diz, eu acredito. As pessoas agem sabendo que estão agindo errado. Elas sufocam a verdade, abafam a voz da consciência, apagam a luz vermelha do alarme, mas no íntimo sabem que aquilo que praticam é um ato de rebeldia contra Deus e passível de morte. O conhecimento do juízo de Deus não cria, porém, nenhum ódio contra o pecado, nem fomenta alguma disposição para essas pessoas se arrependerem do pecado. Os homens aplaudem os que praticam as mesmas coisas, mas também aprovam os que assim procedem. Romanos capítulo 1, versículo 32. Aqui a sociedade se mostra jactanciosa e até entusiasmada pelo pecado. O nível mais baixo da degradação moral de uma sociedade é quando ela não apenas pratica o mal, mas o incentiva e o aplaude. Esse é o clímax da perversidade. É isso que vemos todos os dias na televisão e nos outros meios de comunicação. O homem que aplaude ou encoraja os que praticam algo vergonhoso, embora não o praticando ele mesmo, não só é tão depravado como os que praticam, mas muitas vezes, não sempre, mais depravável do que eles realmente. Pois os que aplaudem encorajam as ações perversas de outros e contribuem deliberadamente para o estabelecimento da opinião pública favorável ao vício e, com isso, promovem a corrupção de multidão inumerável. A pior condição é aquela em que, com a prática, ao apoio e encorajamento,
de outros para a prática do mal. Isso é uma vergonha. Você não pode viver na prática do pecado. Por certo, nenhum cristão é impecável, mas Deus espera que o verdadeiro cristão não vive de modo habitual na prática do pecado. Chega o momento que você vai perceber que a vida é curta demais e no final a única coisa que realmente importa não é como os outros te veem, mas como Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, te vê. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, disse em Lucas 17, 32, lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló professava ter religião, seu marido era um homem justo, porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa dia após dia por causa das obras iníquas daqueles. 2 Pedro 2,8. Ela, a mulher de Ló, deixou Sodoma com o marido no dia em que Sodoma foi destruída. Ela, a mulher de Ló, olhou para a cidade que havia ficado para trás, e isso contra o mandamento expresso de Deus. No mesmo instante, morreu e transformou-se em uma estátua de sal. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, a destaca como sinal de alerta para a igreja. Lembrai-vos da mulher de Ló, Lucas 17, 32. Esta é uma advertência solene se você pensar na pessoa que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, cita. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não ordena a lembrar de Abraão, de Isaac, ou de Jacó, ou de Sara, ou de Ana, ou de Ruth. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, aponta alguém cuja alma se perdeu para sempre. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, conclama em Lucas 17, 32, lembrai-vos da mulher de Ló. Já parou para pensar nisso? Essa é uma advertência solene se você considerar o assunto sobre o qual Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, está falando. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, fala sobre a parousia, a segunda vinda, quando virá para julgar o mundo. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, descreve o terrível dia, o estado de desespero em que muitos serão achados. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, está pensando nos últimos dias, quando diz em Lucas 17, 32, lembrai-vos da mulher de Ló. Esta é uma advertência solene se você pensar na pessoa que a proferiu. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é uma pessoa cheia de amor, misericórdia e compaixão. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, podia chorar por uma Jerusalém incrédula e orar por homens que o crucificaram. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, diz que é importante você lembrar das almas que se perderam. Lembrai-vos da mulher de Ló. Esta é uma advertência solene se você pensar nas pessoas para as quais ela foi dada pela primeira vez. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, está falando aos seus discípulos. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, não estava falando, se dirigindo aos escribas e fariseus que o odiavam mais a Pedro, Tiago e muitos outros que o amavam. Mesmo assim, ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, diz que é importante dirigir
esta advertência a eles: lembrai-vos da mulher de Ló. Você precisa ter uma consciência tranquila no momento que você ama a Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Tem consciência tranquila diante de Deus, pois o fruto do amor é a confiança. A Bíblia diz: e nisso conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. 1 João 3,19. No momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sustenta o mundo usando apenas a lei, sua palavra. Não há nem suporte nem coluna. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, vai sustentar toda a dependência no momento que você colocar a sua fé nele. Confia em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, até o pescoço. Dependa para valer. Sim, coloque todo o seu peso e todos os outros pesos sobre ele, o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. O futuro pode deixar tranquilamente com Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, que vive para sempre e jamais muda. O passado está agora nas mãos de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e você jamais será condenado por ele. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Creia nesse momento nos seus privilégios presentes. Se você é um cristão e vive pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, diz a Bíblia que você já passou da morte para a vida, você está salvo em todos os níveis e sentidos que se pode pensar ou imaginar em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. No momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. A solução para a sua alma é Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Pense nisso.